Cumprimento os nobres colegas e vamos dar então início a uma conversa sobre o artigo 129 do Código Penal. Eu sou o Miguel Medeiros, da turma de Direito, e vamos falar então sobre as lesões corporais, ok? Já no caput, no artigo 129, nós temos aqui ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Detenção de 3 meses a 1 ano. Aqui nós temos então o entendimento de que ofender não apenas a integridade corporal, mas também a saúde é tido no Código Penal, no artigo 129, como um crime de lesão corporal, de natureza leve, segundo o caput. Correto? Ou seja, eu posso ofender tanto de forma verbal, de forma psíquica ou de forma moral, que o caput do artigo 129 do Código Penal vai entender que esse é então um crime de lesão corporal, ok? Já no parágrafo 1º, nós temos enunciados que nos descrevem algumas lesões corporais de natureza grave. A primeira é quando resulta da incapacidade às ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, quando a lesão corporal ela incapacita a vítima por mais de 30 dias, ou seja, acima de 31 dias, né? De 31 dias em diante, é considerado uma lesão grave. Então, entendemos que menos de 31 dias, ou seja, até 30 dias, é considerado uma lesão leve, correto? Nós temos aqui, então, que quando a lesão ela incapacita a vítima por mais de 30 dias, ela é considerada uma lesão grave. Temos ainda aqui o perigo de vida, na verdade, o perigo de morte, né? Quando a lesão corporal ela é observada com um certo perigo à vida da vítima, essa lesão ela é considerada uma lesão de forma grave, entendeu? Isso pode ser com respeito à lesão ou à forma como ela ocorreu. Por exemplo, se a vítima foi pega de surpresa em um lugar que incorria de risco à vida dela, ou seja, num penhasco onde ela podia cair, ou se ela foi atingida de forma a se lesionar em um lugar onde ela corria um risco, né, de perder a sua vida, então essa lesão ela é entendida como uma lesão grave, ok? Nós temos ainda a debilidade permanente do membro, sentido ou função. Bem, pessoal, quando nós vimos aqui que uma lesão corporal ela é de forma a debilitar, de forma a diminuir ou de forma a deixar com pouco funcionamento as funções de um indivíduo, seja ela de um membro, ou de um sentido ou de uma função, ela é tida então o entendimento de que é uma lesão grave, ok? Nós vamos entender então que debilidade seria uma diminuição de função, ou seja, se você tem a perca de força de um membro devido à lesão corporal, ou se você tem então perca de um sentido, no caso do olho, se você tem perca de um sentido da visão, você tem então uma debilidade da visão, correto? E isso é tida como uma lesão corporal de natureza grave. No caso da função, nós podemos, eu separei aqui um exemplo que é o dos rins, por exemplo. Se nós temos a perca da função renal, que seria então a perca de um rim, a gente tem então uma lesão corporal de natureza grave. Pessoal, quando a gente observa o sentido e a função, o STJ entende que no caso da visão e dos rins, por exemplo, foram os exemplos que eu dei, você só tem uma lesão grave se você perder parte da função ou do sentido. Ou seja, se você perder um olho, mesmo que ele seja arrancado, se for apenas um olho, ou um rim, mesmo que você perca a função de um rim, ou que ele seja arrancado também, né? Se você perder a função parcial dos rins, você vai ter uma lesão grave, né? Nós temos ali, nesse caso, uma lesão gravíssima se você perder a função ou o sentido de forma total, ou seja, você perder os 2 olhos, se você perder os 2 rins, entendeu? Então, perdeu apenas um olho, perdeu apenas um rim, nós temos uma debilidade da função,
correto? Nós temos também aqui a aceleração do parto, nesse caso, quando o autor, sabendo que a vítima está grávida, ele comete contra ela lesões corporais que fazem com que ela tenha o parto acelerado. Então, a vítima terá, sim, o parto acelerado e dará à luz de forma antecipada devido às lesões corporais que ela sofreu. Então, nesse caso, essas lesões corporais é tido como uma forma grave, ok? Esse crime de forma grave, a lesão corporal da forma grave, ele é apenado com uma reclusão de 1 a 5 anos, ok? Nós temos ainda os crimes de lesão corporal na sua forma gravíssima, né? Na forma gravíssima, nós vamos ter aí as lesões corporais da grave um pouco mais atenuada, aliás, um pouco mais grave, né? Um pouco mais complexas na sua forma de abordagem. Então, aqui nós vamos ter a incapacidade permanente do trabalho. Nós vamos ter, então, uma perca total, onde a vítima ela não vai ter mais condição de voltar à sua atividade laboral. Ou seja, ela não vai mais voltar com 30 dias, que seria que a partir de 30 dias é gravíssima. Menos de 30 dias, leve. De forma permanente, gravíssima. Ok? Então, uma lesão corporal que incapacite permanentemente a vítima às suas funções laborais, seja ela qual for, ela tem, então, uma lesão corporal de forma gravíssima, ok? Enfermidade incurável. Então, lá nas lesões corporais graves, nós tivemos ali o risco de morte, né? Aqui não, aqui nós temos, então, uma enfermidade incurável, onde ela vai ter ali uma enfermidade, ou seja, ela perdeu os 2 rins, ela tem uma enfermidade incurável, onde ela vai ter que fazer hemodiálise para sempre. Ou então, se ela morreu, né, é uma enfermidade que ela vai morrer com aquilo, ela tem, então, a sua forma agravada da forma da lesão corporal grave. E, nesse caso, uma enfermidade incurável é, então, a forma gravíssima. A perca do membro ou sentido e função. Então, vou retomar os exemplos que eu dei na forma grave, que foi a perca de um olho e a perca do rim, né? E a diminuição de força de um membro. Aqui eu vou perder o membro, ou seja, eu perdi uma perna, por exemplo, eu não vou conseguir mais andar. Eu perdi, então, aqui os 2 olhos, eu perdi aqui os 2 rins. Então, eu tenho uma perca do sentido e da função permanentemente, entendeu? Eu tenho perca e inutilização do membro da perna, eu não vou conseguir mais andar. Então, nesse caso, eu tenho aqui a forma gravíssima da lesão corporal. E eu tenho aqui a deformidade permanente. Gente, a deformidade permanente, o STJ entende que na deformidade permanente abordam as questões estéticas. Então, nesse caso aqui, se você tiver uma lesão corporal no rosto, onde isso deixe cicatrizes, ela é tida como uma lesão corporal gravíssima, porque ela envolve uma deformidade na sua face. É algo que você possa mostrar. No caso do modelo, por exemplo, ou pessoas que trabalham com a exposição da figura, né? Isso é tido como uma lesão gravíssima. O STJ leva em conta que lesões, mesmo graves ou gravíssimas, mas que deixam cicatrizes e que não deixam cicatrizes em lugares visíveis, por exemplo, se você tem uma perfuração, mesmo que de forma grave, que você fique aí 30 dias sem trabalhar, né, mais de 30 dias sem trabalhar, na virilha, por exemplo, e essa lesão deixa uma cicatriz, mesmo que grande, mas em lugar que não te cause prejuízo, ela não é tida como uma lesão gravíssima, ela é apenas uma lesão grave. Beleza? Então, vamos atentar um pouquinho para a deformidade permanente, que ela é entendida no STJ como uma forma de contemplar aí a questão da estética, tá bom? E nós temos o aborto, né? A gravíssima, porque lá nas formas graves, né, nas lesões corporais de intensidade grave, nós temos antecipação do parto, né, aceleramento do parto. Aqui nós temos o aborto, onde, em decorrência das lesões corporais, a mulher grávida, né, ela tem aí o aborto, ela perde o seu filho. E essa forma da lesão corporal gravíssima, ela é apenada com a reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Nós temos ainda a lesão corporal seguida de morte. Pessoal, na lesão corporal seguida de morte,
nós vamos abordar aqui um termo que é o preterdolo, para explicar esse terceiro parágrafo. O preterdolo é quando o autor, na verdade, ele tem o dolo de cometer a lesão corporal, mas em função da lesão corporal, a vítima ela vem a perder a vida, entendeu? Então nós temos uma forma em que o autor pretende, com dolo, cometer lesão corporal, mas ele alcança um resultado que ele não quis, né? Ele não planejou isso, ele não teve a intenção de cometer o homicídio. Então, nesse caso, nós teremos o preterdolo, que é o homicídio, aliás, que é a lesão corporal seguida de morte, tá bom? E a pena para esse crime de lesão corporal seguida de morte é reclusão de 4 a 12 anos, beleza? Temos também alguns casos de diminuição de pena. Os casos de diminuição de pena, lá descrito no artigo 129, parágrafo 4º, ele destaca também os crimes onde o autor age por relevante valor social ou moral e no domínio da violenta emoção, né? Nós devemos entender aqui que quando o autor ele pratica a lesão corporal, nesse caso, contra o agressor do filho, né, contra o estuprador da filha, que foi um exemplo que nós usamos muito em sala de aula, ou então em domínio de violenta emoção, ele comete um crime onde ele tem ali uma diminuição de pena por causa da vingança, né? Não deixa de ser uma vingança, então ele foi provocado, e por isso ele tem a sua diminuição de pena, né? Nós não devemos confundir o domínio da violenta emoção com a influência da emoção, né? O domínio da violenta emoção é quando o autor ele conhece o fato no momento da ação, correto? E ele resolve então agir da forma a resolver o problema, a cometer o delito. Já sobre influência é quando ele já de plano de fazer o mal, de cometer a lesão corporal, nesse caso, ele tem aí a sua vontade agravada por uma circunstância, né, por uma influência qualquer. Por exemplo, eu já estou de plano espancar alguém porque alguém me deve certa quantia em dinheiro. Mas aí eu estou passeando no trânsito, estou passando e essa pessoa bate no meu carro. Então eu aproveito ali da influência, né, de ele ter batido no meu carro, em vez de resolver a questão, eu já parto para cima dele, quebro e tal. Então eu cometo lesões corporais onde eu fui influenciado pelo meio, mas eu não agi com violenta emoção, né, no domínio da violenta emoção por parte de alguma coisa que venha a beneficiar da pena, nesse caso. Nós temos então no artigo 129, parágrafo 5º, a substituição da pena. Nesse caso, o juiz ele pode substituir a pena de detenção, né, em caso em que ela não seja grave e nem gravíssima, tá bom? Ele pode substituir a pena de detenção por pagamento na forma de dinheiro, né? A multa. Então, o juiz ele pode suspender ou substituir, na verdade, a pena de detenção por multa. No artigo fala que o juiz pode substituir a pena de detenção por 200 mil contos até 2 contos, né? É lógico que isso é levado em consideração o valor da moeda local, da moeda vigente. Tá bom, gente? Nós temos a lesão culposa lá no parágrafo 6º, que é apenado com detenção de 2 meses a 1 ano, que é quando, na forma culposa, há uma lesão corporal. Quando é que eu vou ter uma lesão corporal na forma culposa? Bom, eu posso empurrar alguém e esse alguém venha a cair e se machucar, né? Então, eu tive a intenção de quê? De empurrar, via de fato. Eu não tive a intenção de cometer ali uma forma de lesão corporal na vítima que chegou a cair. Mas eu empurrei, né? Eu fui a vias de fato e empurrei essa pessoa e essa pessoa caiu, né? Às vezes isso pode acontecer. E aí, eu, sem a vontade de cometer a lesão corporal, eu vou ser apenado aí com uma lesão culposa, que tem uma detenção de 2 meses a 1 ano. Só nível de curiosidade aqui, eu sei que isso já foi falado, mas o crime de detenção ele é quando acontece quando
na verdade, a pena de detenção, né, acontece quando o autor ele começa a cumprir a pena em liberdade, tá bom? Nós temos então aqui no parágrafo 7º os casos de aumento de pena. Nós temos o aumento de pena de 1/3 se na forma culposa, né, lesão corporal na forma culposa, ela for de forma a inobservância das regras técnicas da profissão, ou seja, quando a pessoa comete no ato da profissão inobservância de regras técnicas, ou ache ou ofício, ou deixe de prestar socorro, quando a pessoa não presta socorro para tentar atenuar a sua ação, né? Ou foge da prisão em flagrante, ou age com dolo praticando lesão corporal contra menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, nesses casos, nós temos aí o aumento de pena, que é de 1/3. Nós temos o aumento de pena também de 1/3 até a metade. Quando é que acontece o aumento de pena de 1/3 até a metade? Acontece quando o crime de lesão corporal ele é cometido por milícia privada ou grupo de extermínio. Gente, nesse caso, esse crime é acrescido em 1/3 até a metade para todo o grupo de extermínio que cometeu a infração, mesmo que apenas um integrante do grupo tenha cometido a infração, tá bom? Então, assim, não, o grupo foi julgado, mas só um que cometeu, nesse caso, lesão corporal. E isso na forma grave, né, ou gravíssima. Só um que cometeu, então o restante não vai ser julgado por crime. Vai sim, porque o STJ entende que um praticando o crime, né, todos os outros vão ser julgados pelo mesmo crime, mesmo que a sua forma de julgamento, seja de apenamento, seja atenuada pela prática, pela execução, tá bom? Mas diz o STJ que mesmo que um pratique o crime, o grupo terá a sua pena aumentada de 1/3 até a metade, beleza? Aqui no artigo 129, parágrafo 8º, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Quando é que o juiz pode deixar de aplicar a pena no crime? Quando ele é cometido na sua forma culposa, ou seja, a infração, e aí a infração atinge a si mesmo. Por exemplo, como diz lá conforme o artigo 121, no parágrafo 5º, né, ele disse que quando o agente comete o delito na sua forma culposa, ou seja, ele não teve a intenção de cometer o delito, ele pode, e quando ele sofre os resultados desse delito, nós citamos o exemplo do pai que atropela o filho, por exemplo, né? Então, ele mesmo sofreu com a infração que ele cometeu. Então, o juiz pode dar a ele o perdão judicial, tá? Ele não é apenado. Nós vamos passar agora para o parágrafo 9º, onde a gente vai falar sobre a violência doméstica. Quando é que eu tenho violência doméstica? Lá no parágrafo 9º, nós vamos ler ele aqui, ele fala que a lesão, quando for praticada contra ascendente ou descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou a quem conviva e tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se a de lesões domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Ou seja, ela é cometida contra pai, quando ela é cometida contra a esposa ou pessoa que conviva, qualquer outra pessoa que participe com coabitação, né, que conviva junto, ou então com uma pessoa que esteja ali partilhando da hospitalidade, que seja hóspede da sua casa. Então, contra qualquer dessas pessoas for cometido lesão corporal, ela terá, então, um apenamento de 3 meses a 3 anos, tá bom? Essa forma pode ser agravada? Sim, essa forma pode ser agravada, essa forma de apenamento. Por exemplo, lá no parágrafo 10 e 11, há um aumento de pena de 1/3 para lesão corporal no âmbito hospitalar, quando ela for da forma gravíssima ou grave, ou quando for praticada contra menor ou contra portador de deficiência. Então, quando a lesão corporal for praticada contra portador de deficiência ou quando for na forma grave ou gravíssima, ela
pode ter um aumento de pena aí de 1/3. Beleza? No artigo 12, nós temos outra forma de aumento de pena, que é quando essa lesão corporal ela é praticada contra agente público no exercício da sua função ou em decorrência dele. Ou seja, o agente não precisa estar em cumprimento da sua função, mas se for praticado contra ele em decorrência dele ser agente público na função que exerce, essa pena pode ser aumentada de 1 a 2/3. Tá bom, pessoal? Então, assim, o legislador ele foi um pouco sacana aqui, né? Porque ele colocou várias formas de aumento de pena, como, por exemplo, aumento de pena contra lesão para lesão corporal contra agente público, ele é de 1 a 2/3. O aumento de pena para lesão corporal de natureza grave, gravíssima, ou contra portador de deficiência no âmbito doméstico, ela é de 1/3, né? E a lesão corporal cometida contra milícia privada e contra milícia privada não, por milícia privada ou por grupo de extermínio, ela é de 1/3 até a metade, entendeu? Então, nós vamos separar esses 3 tipos de aumento de pena que temos aqui nas lesões corporais, beleza? Uma ressalva aqui no parágrafo 12 é que esse parágrafo ele protege também todos os familiares, né, de até a 3ª geração do agente público, ou seja, se a lesão corporal for cometida ainda contra parentes de até 3º grau, ela tem sim esse aumento de pena para o agressor, beleza? Muito obrigado.